Nesse podcast vamos falar de um tema muito pedido por você: como criar um idioma fictício eficiente da maneira certa para o seu mundo. Então, se você adora os idiomas élficos da Terra-média e quer ver como criar idioma para o seu mundo, escuta esse podcast até o final porque vamos dar muitas dicas para isso e para você não fazer cagada. Eu sou o Gaku e não aguento mais ouvir o Zawa sussurrar a tabela IPA aleatoriamente. Isso que dá ter um irmão linguista. E eu sou o Zawardo e a minha vogal favorita é a anterior fechada arredondada. E estamos sempre aqui para você, trazendo dicas de criações de mundos e RPG de mesa, porque você está hoje aqui no Artcast World Building, o seu podcast número 1 de criação de mundos. Então não perca tempo se você quer receber cada vez mais dicas de criação de mundo, RPG de mesa, escrita criativa, para ficar cada vez mais fodão nesses temas e criar coisas épicas. Se inscreva no canal e ative o sininho para todo vídeo, podcast, coisas novas aqui no canal, o YouTube entregar para você e você tá sempre atualizado nesse mundo de World Building, RPG escrita, receber sempre dicas fodonas toda vez que sair aqui. E toda semana tem coisa nova aqui no canal. E já senta o dedo no like se você curte esse conteúdo e quer que a gente faça mais conteúdo desse tipo aqui pra você. Então senta lá o dedo no like. E você que está escutando esse podcast, você curte ver lives ou podcasts de RPG? Então dá uma olhada no projeto do Fredcast RPG. Na descrição a gente vai deixar o canal do YouTube dele e o Instagram. Ele também tem o canal roxo, mas por conta do YouTube a gente não vai deixar o link, mas você sabe do que eu tô falando, então saca só um teaser do RPG deles. No reino decrépito de Valum, entre o paraíso e o abismo, um grupo busca redenção pelos seus pecados. Para quitarem suas dívidas, eles devem ajudar Valum em suas questões mais profundas. Os jogadores farão o que for necessário para, enfim, descansarem e fugir da sombra eterna de dor e agonia chamada Abismo. O Fredcast RPG faz lives quinzenais, toda sexta-feira às 19. Segue eles lá no Instagram também. E no canal roxo eles falam também sobre RPG e técnicas de world building e criações de histórias. Todas as lives são gravadas e estão no canal deles do YouTube, Fredcast RPG. Links na descrição. E para quem tá boiando, Conlang é o idioma fictício. Então, por que fazer uma Conlang? Para que a gente vai criar idiomas fictícios? Pra dar imersão no livro, no mundo do cara, no mundo do seu livro que você quer criar. Porque quando alguém vai ler um livro de fantasia, como é um outro mundo, a pessoa também vai esperar que seja outras línguas. Os personagens, normalmente, eles não vão falar a língua daqui do planeta Terra. Depende também da obra. Isso, para algumas pessoas, isso tá tudo bem. Para outros leitores, quebra a imersão quando eles percebem que a língua é da Terra. Mas mesmo assim, a Conlang, né, as palavras fantasiosas, tipo nomes de fantasia, dá toda mais imersão para mostrar que aquilo é um mundo de fantasia e que você realmente é transportado para aquele mundo quando você vai ler. Então, aqui um exemplo rápido aí pra você que já assistiu e leu O Senhor dos Anéis, o Silmarillion. Minas Tirith, que fica em Gondor. Torre da Vigília, se eu não me engano, aquela cidade branca que parece um bolo, né, em plataformas, pelo menos lá no filme. Ela tem esse nome, ela tinha um outro nome que eu não lembro agora, mas esse nome ficou ali porque ela tá ali na fronteira com Mordor e ela serve ali pra monitorar ali toda a parada dos orcs, do Sauron. Então ela tá bem ali na fronteira, tanto que a última guerra no Retorno do Rei é pau a pau, é Mordor com Minas Tirith ali, e nisso, imagina assim, você vai lá, o Gandalf, o Legolas fala, temos que ir pra Torre da Vigília, tá ligado? Então fica uma parada muito esquisita, entendeu? Se você for ver todo o universo de Senhor dos Anéis, tem todas as línguas, os nomes, e tudo tem um por trás. Não é tipo no meu RPG que eu invento um monte de nome de fantasia que depois que eu vou dar algum significado, ou pego umas coisas do inglês também pra misturar, mas lá tem muita propriedade. Tolkien, ele era linguista também, estudava muita língua e tudo mais, e ele criou várias coisas nos idiomas, baseados em vários ali que ele sabia, e nisso agregou muito mais imersão e fantasia pro mundo ali da Terra-média, do Senhor dos Anéis. Sim, esse lance
lance de não usar o nome para lugares, o nome da terra no nosso idioma, também depende, porque assim, você usar um nome que é de conlang para lugares, dá uma sensação mais de algo estrangeiro, mas pode ser sim uma boa ideia você usar nomes traduzidos. Por exemplo, no livro da Saga do Assassino, da Robin Hobb, tem lá Torre do Cervo, tem Forja, Val de Freira, que eu não sei o que é, mas é alguma palavra em português, mas eu não lembro o que é. Mas isso dá uma sensação mais de que você já sabe mais ou menos o que é aquele lugar. E ainda assim dá uma imersão. Mas, por exemplo, quando em outro reino, que é numas montanhas, chama Jampi, que é um negócio de conlang. Isso é interessante porque são ainda nomes RPGescos de fantasia, só que BR. Sim. É Forja. O que você espera que seja? Forja? Sim. Agora você vai... Um livro contemporâneo se passando em Nova York. Vamos pra Forja. Que porra é essa? Sei lá, uma coisa que ia se pensar. Porque ainda dá pra dar bastante imersão, né? Sim, dá. E dá um contexto mais pro local, você sabe o que esperar. Terras Bárbaras. Sim, já Caverna do Dragão. Sim. Não entre lá, senão você nunca mais vai sair. Você sabe do que eu tô falando. Outra coisa também que a conlang ajuda, se você tem vários idiomas no seu mundo aí, o nome dos locais ou de personagens também você vê que o nome é diferente um do outro, dá uma puta sensação de diversidade, que o seu mundo é mais completo, porque, por exemplo, o nome Pedro versus o nome John. Tá na cara que Pedro e John são de nações diferentes, entendeu? Se você ter dois personagens que têm nomes que dá pra ver que não são parecidos, a forma como ele é construído, ou locais, você abre um mapa e tem lá, sei lá, Ruderacanox, é o nome de um local. Eu sei que eu peguei de um da Ganda Destruição, Gaku, mas tanto faz, é que eu vi na cabeça agora. Daí você tem lá as terras de Ruderacanox, e daí você tem aqui Shuang-Hin-On. Uhum. Entendeu? Você já pensa, são duas nações diferentes. Também dá para ter essa sensação de completude e diversidade no mundo, que é uma pegada bem legal. Você faz várias conlangs ali com uma pegada bem diferente, uma mais árabe, outra mais chinesa, uma mais russa, e isso vai também dar a sensação de diversas culturas e nações e povos diferentes ali dentro do seu mundo. Sim. Mas daí tem um problema nisso, que é criar um idioma inteiro. Nunca crie um idioma inteiro. E por que a gente... Por que não criar um idioma inteiro? Por que nunca criar um idioma inteiro? Porque é o seguinte, um idioma é um bagulho complexo pra caramba e que leva bastante tempo e você pode acabar se perdendo. Porque assim, é divertido e isso, na verdade, é viciante, cara. É viciante. É meio que um desafio e meio que um quebra-cabeça que você vai montando. Então você fica num estado de fluxo, de desafio com diversão e com progresso também. Cada coisinha que você vai colocando na sua conlang, você tá vendo um progresso se formando, a língua se formando. E daí você pode ficar viciado em criar conlang e depois criar outra e essas coisas assim. E é um processo, dá pra ser até infinito. Dá pra você criar quantas palavras você quiser. Isso até aconteceu comigo, que eu tava enrolando criando língua em vez de fazer outras coisas. Eu lembro de você ainda na época da escola, seus cadernos tudo com um alfabeto diferente, língua diferente, alfa-silabário, não sei o que. O cara tava ali, né, tipo, sei lá, educação física com cacete, deixa eu criar línguas aqui, foda-se. Mas aí, esse ponto de que é viciante entra no próximo ponto do porquê não criar. Porque essa ilusão de progresso vai fazer você procrastinar. Você, em vez de realmente criar o que é importante pro seu mundo, pro seu RPG ou pro seu livro, escrever o seu livro, criar as aventuras, você vai ficar fazendo língua. Você vai pensar, não, mas eu tô fazendo world building, eu tô fazendo algo pro livro, eu tô criando uma língua fictícia. Isso aí, Tolkien, que é o criador de Senhor dos Anéis, etc., tem bastante conteúdo falando que, obviamente, ele era linguista e a vida inteira estudando língua e criando e tudo mais, hobby, etc. É uma vida inteira fazendo isso. E o Senhor dos Anéis também teve bastante enrolação pra ele escrever e platôs que ele teve a parte do... Antes do Balrog, no Fellowship of the Ring, esqueci agora o nome português, mas ele... aquela parte que eles ficam presos, se eu não me engano, antes dos orcs virem, o Tolkien deu uma travada ali, começou a enrolar pra escrever o resto. Então, imagina assim... Você precisa ir desenvolvendo suas coisas, seu mundo, né? Ir pra frente com suas criações, com seus projetos. E muitas vezes o idioma, se você quiser fazer tudo certinho, né? Criar um Dothraki que... Destrak. Eu não sei nem pronunciar essa porra das Kalish, Khal-Drogo da vida. Que nem é Khal-Drogo, como é que é? Khal-Drogo. Tá vendo? Usar a manja de pronunciar a língua do jeito certo.
né? Tabela IPA, o cacete A4. E nisso, se eu não me engano, na Crônicas de Gelo e Fogo, o cara não escreve em outra língua. Isso foi criado pelo produtor da HBO. Isso, a gente vai falar isso daí mais pra frente. Sim. Só que, então, pensa o seguinte. Não fica muito tempo criando um idioma fictício. Cria ali pro essencial. Porque vai demandar muito do seu tempo pra criar outras coisas que são mais importantes pra história ou pra outras coisas. E pra RPG, principalmente, se está mestrando. Pra não ser um foco. Porque no final isso é um bônus, né? Sim, a conlang é a cereja do bolo e esse bolo nem cereja precisa ter. É praticamente isso que é uma conlang aí pra se você quer ser um autor de fantasia, pra se focar na história que é o bolo. E é esse outro ponto, que a conlang ela não é realmente importante pra história e nem tanto pro world building em si. Então, por exemplo, vamos pegar aqui algumas obras que nunca tiveram conlang, mas que realmente foram aí os best-sellers. Mas primeiro o Tolkien, que ele realmente criou o idioma quase completo dele, ele criou a família genealógica de idiomas, ele evolução. 3, pelo menos, acho. Acho que até mais, viu? Ele também criou a protolíngua, tipo, ele fez a evolução, fez vários sotaques da língua. Tipo assim, ele era um linguista e ele amava mesmo o idioma, era o que ele amava fazer no world building dele. Historiador também, né? Não lembro se ele é historiador, mas sei que ele era linguista. Tipo assim, ele criou primeiro a língua dele, dos elfos, depois ele criou o mundo e depois a história, entendeu? Ele não criou o mundo daí quis criar uma língua. Foi totalmente o inverso do que o pessoal normalmente faz. Então você não precisa copiar ele pra pensar que tem que criar uma língua inteira pra deixar meu mundo imersivo. Minha memória é tão boa que eu li 2 vezes a porra do Silmarillion e não consigo lembrar o nome dos elfos, da família deles, das raças. Quenya? Quenya é a língua, né? Agora então, a Crônicas de Gelo e Fogo, George Martin, Game of Thrones. O livro, ele não criou a língua inteira. O livro tem algumas palavras, Deve estar mais em Valerian. Valyrian. Puta que pariu. Não sei pronunciar. Todo mundo pronuncia errado. Vem Zal e fala certas coisas. Se eu não me engano, o Y no Alto Valyrian é a vogal anterior fechada arredondada, que é a minha vogal favorita. Olha só. Finlandês. Enfim. Então, o que o David J. Peterson, que é o cara que realmente criou os idiomas do Game of Thrones, fez, ele viu as palavras no livro e ele teve que fazer uma engenharia reversa pra, com o que estava escrito ali, ele criar os idiomas, entendeu? O George Martin, ele não fez o idioma inteiro. Só fez pra HBO porque os caras estavam falando lá e pra ficar bem da hora. Tipo, é um diferencial? É, mas não é o que realmente importa. Antes da HBO, ainda assim era um best-seller, Crônicas de Gelo e Fogo. Esse David foi o cara que... Ele fez vários idiomas? Ele fez Klingon? Fez um monte. Não, isso não. Ele fez mais uma outra série que acho que é o The 100, que ele fez um idioma nisso também. Ele fez em outras... Eu não lembro agora atualmente, mas ele fez uma porrada de coisa. Fez uma série lá de bruxas também. Ele é um linguista... Meu Deus. Agora vamos falar do mestre dos mestres, nosso papa do world building. Somos devotos de sua vontade, raio laser nos olhos, assim na terra como no céu. Isso, Brandon Sanderson. Awesome! A única vez que eu vi ele nos vídeos que ele faz, no podcast dele, falando sobre idioma, cara, ele disse que ele no livro Elantris, ele teve um pouco mais de trabalho pra criar o idioma, mas ele ainda assim não criou a conlang realmente. Ele criou mais as palavras e os significados dela. Tanto que ele fez uns easter eggs legal, tipo de que o nome dos personagens reflete em uma das palavras do idioma e nos símbolos lá, que eu achei bem legal quando eu vi isso, acho que nas tabelas finais do livro lá, tem tipo um índice, um apêndice. E ele só fez isso mais porque tinha a ver também com o sistema de magia e com o que ia ser importante pra história. Ele não criou um idioma inteiro também. E a gente falou aqui, né, desses 3 livros aqui, e tem mais coisas também deles. Pra você que curte comprar livros físicos ou nos PDFs, a gente vai deixar o link pros livros deles, do Tolkien, do Martin, do Brandon Sanderson aqui na descrição. Dá um pulo na Amazon pra comprar os livros dele e ajudar bastante o canal. E você que curte nosso conteúdo e tá sempre aqui no canal absorvendo conhecimento lendário com nossas dicas épicas, manda um pix para ajudar o nosso canal. A gente não tem a mecânica de aplauso no YouTube aqui no canal, mas desse modo você pode mandar um agradecimento pra gente por estar sempre aqui trazendo pra você conteúdo foda de world building, RPG e escrita criativa que você só encontra aqui nesse canal. Na descrição tem a chave do pix desse gaco aqui. Valeu pela ajuda! Então, Zawa, e como usar a conlang de forma efetiva? É o seguinte, você tá ouvindo, você provavelmente tá querendo criar um livro. No livro, o contato com a conlang vai ser visual.
Então, o foco precisa estar na parte visual da conlang. E por isso eu quero dizer o seguinte: os sons da sua conlang, quando você for fazer a forma visual, você vai estar, na verdade, romanizando esse som, que é escrever os sons com as letras do alfabeto. Mas eu diria para você se focar no seguinte: fonemas, sons do idioma, tabela IPA. Que vogais e que consoantes a sua conlang tem? Se eu já tiver feito o vídeo da tabela IPA, vai estar aí no card na descrição. Mas qualquer coisa você vai lá no ipachart.com, que tem a tabela IPA, tem os sons dela. Também é uma boa você ver na Wikipédia, tem o artigo sobre a tabela bem completo. Então, primeira coisa é isso: escolhe os sons da sua língua. Depois, estrutura silábica. É consoante, vogal, consoante? Ou é a consoante opcional, tipo no japonês, que é consoante opcional, vogal, consoante opcional? Dá tanto para você falar no japonês jiken, por exemplo, quanto aoie. Aoie é casa azul, jiken, se não me engano, é incidente, algo assim. Não tô lembrado, mas ó, jiken teve consoante, j, vogal I, daí uma consoante. Acidente. Se eu não me engano, jiko é acidente, na verdade. Entendi. Mas enfim, ó, a consoante, ó, kaio, jiko. Entendeu? Já a oie só tem vogal nisso aí. E mesmo assim as sílabas são formadas só de vogal. Isso aí vai dar vai dar a aparência da sua língua. Vai decidir se você vai ficar falando strings no inglês, que só tem uma vogal nisso aí, e um monte de consoante, ou se vai ser tipo no português, que tem mais vogal, tipo Pedro, balão, entendeu? Já dá essa aparência pra língua. Daí, outras coisas, a tonicidade. É onde que a sua língua dá ênfase na sílaba tônica. No português, na verdade, ela é variada, né? Tem tanto as sílabas oxítonas, quanto paroxítonas, quanto proparoxítonas, que é na última, na penúltima ou na antepenúltima sílaba que é a tonicidade. Mas dependendo da sua língua, pode ser em outros locais. No finlandês é sempre na primeira sílaba que eles dão a sílaba tônica. Isso é mais opcional, mas também se você for usar algum acento, tipo acento agudo na sua língua, nas suas palavras, pode ser o marcador de tonicidade. Viu? Então cool, só tem um C e um U. Isso seria a última sílaba para português acentuada ou é a primeira? Não, só tem uma sílaba nisso. Então. É a primeira, então. Olha só. Mas aí, morfologia também. Como que as palavras vão mudar na sua língua? Isso eu tô falando mais na morfologia de sílaba mesmo. Por exemplo, no japonês, quando é T mais I, eles não falam ti. No português também não. Não é ti, é ti. No português também. No português, D mais I não é di. É de. Olha que herege falando português. Estás a falar português, esta língua ser brasileiro, seu herege. Mas eu tô falando português. Ora. Português também é de. Fui trollado. No japonês, T mais U não é tu, é tsu. Entendeu? Então, com isso aí também dá pra você mudar a aparência das palavras da sua língua. Isso tudo focando aí na parte visual do bagulho, nos sons da língua, o que o cara vai ler. Se você for usar alguma frase ou algum nome que tem mais de uma palavra, que é tipo uma frase no seu livro, daí pode ser uma boa você ver a parte de síntese, que é como que a frase é construída. Se você vai ter preposição, como no brasileiro, ou se vai ser posposição, como no japonês. Por exemplo, no brasileiro eu vou à loja. A loja é uma preposição, a. Já no japonês é mise ni iku. Ni, ele vem depois de mise. Então ele é uma posposição. O a vem antes da loja, entendeu? Uma preposição. É só pra avisar antes que alguém comece a falar bosta no comentário, tá? É piada, né? A gente fala aqui no Brasil, se fala brasileiro, porque eu acho meio bosta, né? Um país de um tamanho da Europa ficar roubando o nome da língua dos portugueses, né, porra? Aí não dá. Mas enfim, é só a zoeira nossa, tá? Só pra você saber. Enfim. Aí você decide também se você vai tacar outros detalhes visuais na pronúncia da língua também, como por exemplo a harmonia vocálica, como no finlandês, em que as vogais da sua língua têm que obedecer a uma regra de pronúncia de acordo com as primeiras vogais que vieram. Por exemplo, em finlandês, hyvä päivä, algo assim. São todas vogais anteriores. Já hauta são todas vogais posteriores. Essa é a harmonia vocálica do finlandês. Mas tem outras também. Você vai ter aglutinação na sua língua, que é um monte de palavra junta e forma uma palavra gigante de uma vez, como no finlandês. Você vê lá a palavra com mais de 10 letras e é frequente isso no finlandês. Vai ter gênero gramatical. No brasileiro tem masculino, feminino. No latim tinha masculino, feminino, neutro. No
no Alto Valyrian tem lunar, solar, terrestre e aquático. Não precisa se limitar a masculino e feminino, gente. Isso aí, homem e mulher é coisa de antepassado de Sócrates. O negócio é ter gênero de lunar, solar, terrestre e aquático, né, cara? Mas já deve Aí ter. sim. É o High Valyrian, pô. Também tem outros tipos de gênero, tipo animado, inanimado e outras coisas assim. E aí você usa essas coisas aí, essas regras, elas vão deixar a sua conlang bem mais natural do que ser um monte de sílaba aleatória que você juntou pra formar um nome de fantasia, que daí vai ter chance de ser tudo parecido e não ter meio que uma personalidade, não vai ser único. Isso aí é uma coisa que eu falo no meu vídeo de como criar nomes de fantasia pro RPG, mas serve também pra escrita, que eu falo numa parte, o card tá aqui no card na descrição, o vídeo, que eu falo sobre dar um tempero pra língua, pro nome que você tá falando, tanto faz ser um local ou uma pessoa, um ser, um animal, que tem peso, aquele lance que eu falo de como se a pronúncia fosse coisas fortes, marteladas, pode remeter a um orc, bárbaro. Né, você também pode fazer isso também. Mas tô falando aqui é mais pra quem quer realmente criar conlang, porque você pode correr o risco de criar uns nomes de fantasia que seja bem parecido mesmo. Não falou colocar isso na conlang como um tempero a mais. Se você já faz toda a conlang... Ah, também pode. Aham. Pode ser também. E, enfim, você vai usar daí a conlang, se foca principalmente em nome de personagem, porque nome de personagem normalmente não tem tradução, vai ser do jeito que você escrever lá, daí fica bem legal. E em nome de lugar, se você quiser, porque também, como a gente disse, você pode traduzir o nome dos seus lugares também. E isso já vai dar uma sensação de mundo diverso e mundo profundo, entendeu? Usando só nesses dois jeitos. E quando você cria uma conlang inteira? Pra criar uma conlang inteira, tipo, tudo bem se você estiver fazendo world building por hobby mesmo. Porque o que eu tô falando aqui de não criar um idioma inteiro é pra quem quer... O criação de mundo é pra livros, entendeu? É pra o RPG, não é pra criar mundo só por criar mundos. Uhum. É Mas pra sim. usar logo, Sim. colocar suas obras ali na prateleira da Nobel, cheirosa. Isso, e não ficar procrastinando e criando um mundo em vez de escrever a história. E ou se a sua conlang for realmente mesmo importante pra história, que você até que vai ter que ensinar o leitor talvez um pouco dela, daí é uma boa talvez você se aprofundar mais na conlang e ela ser importante pra trama, sendo usada pelos personagens. Ou se você tem realmente uma paixão por criar idiomas, cara, mas lembra que não é pra você ficar procrastinando. O ruim fica quando você usa conlang como uma desculpa pra não escrever, achando que você tá fazendo alguma coisa, mas na verdade não tá. É uma espécie de autossabotagem. Isso. Então comenta aí pra gente, você já criou um idioma? Conta mais dele pra gente aí nos comentários. E pra você que gosta do nosso conteúdo, no link da descrição tá o nosso Apoia-se, confere lá.